Nós estamos falando desde ontem sobre nomes e significados. Começamos falando sobre Jabes, uma pessoa que tinha um nome difícil. Está registrada a sua história na Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Apenas 2 versículos falam desse homem, mas diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos. Como pode um homem com um nome tão difícil, um nome que significava aflição? Sua mãe, quando ele nasceu, deu a ele o nome de Jabes, que significa com dores veio a nascer. Como é que um homem com um nome desse pode ser próspero, pode ser abençoado? Então, começamos a falar ontem e vamos continuar hoje e amanhã e nos próximos dias, nos próximos programas, vamos estar meditando sobre uma oração curta de apenas 4 linhas, mas que mudou a história de um homem e pode mudar a sua história e a minha também. Jabes é a nossa inspiração de hoje. E durante esse café, nós queremos estar falando sobre ele. Nada mais agradável do que ter você comigo aí, do outro lado da câmera, ter um café gostoso para nós compartilharmos e uma conversa agradável. Falamos sobre gente que, como eu e você, passou por problemas, teve dificuldades, mas conseguiu superá-las através de uma decisão. Toda decisão gera uma reação, gera mudanças. E nós temos que estar preparados para isso. Jabes, que significa aflição, foi o homem que mudou a sua história quando ele cansou de si mesmo e simplesmente disse para Deus: Deus, chegou, basta. Eu não quero mais essa vida medíocre, eu quero mudar de vida. E foi chamado ilustre mais do que seus irmãos, mais do que sua família inteira, por fazer essa oração impactante. Eu creio que você quer saber mais sobre isso também, né? Então vamos tomando café e vamos meditando sobre a vida do nosso irmão Jabes. Se você quer acompanhar comigo, a história dele, como eu disse, está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Capítulo é um número maior e versículo é a referência mais específica, 4, 9 e 10. De novo eu vou ler, diz assim, olha: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Mas Jabes orou ao Deus de Israel e disse: que me abençoes muitíssimo e que alargue as minhas fronteiras. Ontem nós falamos sobre que me abençoes muitíssimo. É aquela atitude de orar especificamente, dizendo para Deus o que você quer. Quando você manda uma carta, você não pode colocar a um amigo distante, a um amigo chegado. Você tem que colocar o endereço, tem que colocar o nome da rua, o número. Quando nós falamos com Deus, nós temos que ser específicos. Falamos sobre isso ontem. Agora queremos ler e meditar na segunda parte da oração de Jabes, quando ele diz: que alargue as minhas fronteiras. Que oração interessante, que prece abençoada. Ele disse para Deus: Senhor, além de te pedir que me abençoes muitíssimo, não de maneira regular, não de maneira medíocre, mas de maneira grande, de maneira vistosa, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. O que significa nos dias de hoje, em nossos termos, o que significa alargar as fronteiras? Ele estava pedindo a Deus que seus conhecimentos, suas amizades, que seus limites fossem ampliados. Ele estava dizendo: Senhor, eu quero prosperar, eu quero ter novas amizades. Às vezes nós vivemos muitos anos envolvidos com as mesmas amizades. E aí elas já não têm mais o que dar para nós, elas já não têm mais como nos ajudar, trazendo ideias novas ou nos ajudando a expandir nossos horizontes. Jabes orou: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Há uma outra versão que diz: Senhor, amplia as minhas terras. Talvez você diga: mas eu não tenho nem uma propriedade, a casa que eu moro é alugada, ou eu moro de favor num quarto, ou até tenho minha própria casa, mas é um terreno pequeno. Como é que eu posso pedir para Deus alargar minhas fronteiras? Quando Jabes orou assim, ele estava nos ensinando a pedir a Deus para ampliar os nossos horizontes. Talvez você consiga pensar apenas que você só pode chegar até onde você chegou, na posição que você está dentro da sua firma, dentro do seu trabalho. Esse é o máximo que eu consigo. Você precisa ampliar os seus horizontes, alargar a sua vista e os seus limites. Precisa levantar os olhos e ver além das montanhas, dos obstáculos, das dificuldades. Essa manhã eu quero te ajudar a ampliar os seus horizontes, a pensar maior, a pensar grande, a olhar para Deus, que é um Deus grande, maior do que qualquer problema que nós temos,
e com esse Deus grande e maravilhoso que você conhece, que eu conheço, alcançar novos horizontes. Você tem que aprender a levantar as estacas da sua tenda e fazer novas marcas, estender seus horizontes. Pensar, Deus, até onde eu posso chegar? Sabe como é que Jabes passou isso para nós? Sabe como nós entendemos isso? Jabes estava dizendo assim, Senhor, existem pessoas que têm chaves que abrem as portas que ainda estão fechadas para mim. Assim como eu tenho chaves que só abrem portas de pessoas que eu não conheço. Então, permite que eu conheça essas pessoas, que eu cruze o caminho delas e que elas cruzem o meu caminho. Já pensou no dia de hoje? Você que acha que, ou achava que vai ser mais um diazinho sem graça, mais um dia como outro qualquer, quem sabe você até se arriscou a ler no jornal e alguém disse lá, de acordo com o signo, com a época do ano em que você nasceu, hoje vai ser um dia terrível, hoje não é um dia para bons negócios. Não creia nisso. Creia no que Deus programou para você. Ele programou um dia de bênção, um dia abençoado, um dia grande, um dia próspero, um dia de surpresas agradáveis. Jabes disse, alarga as minhas fronteiras. Hoje, existem pessoas que você não conhece ainda, e preste atenção nisso, por favor. Existem pessoas que você não conhece, que vão cruzar o seu caminho até aparentemente de uma maneira acidental. Quem sabe no sinal de trânsito, dentro de uma mercearia, ou no lugar onde você está comprando algo, você encontra alguém, e de um encontrão, pode surgir uma nova amizade e aquilo que você precisava. Você precisava de alguém para assinar um documento, mas você não tem ninguém dentro daquela seção ou dentro daquele departamento. Porém, lá existe uma pessoa que você ainda não conhece, que sabe ou conhece alguém que pode assinar aquele papel, e Deus hoje pode providenciar esse encontro entre você e aquela pessoa que tem a chave certa para abrir essa porta que está fechada ainda. Já olhou o seu dia por esse prisma? Seu dia se torna interessante imediatamente quando você se levanta pela manhã e diz, hoje vai ser um dia de bons encontros, hoje eu vou conhecer pessoas novas, pessoas estratégicas na minha vida. Nós temos que aprender a estar sintonizados com Deus e parar de reclamar. A gente reclama demais. Você reclama às vezes porque o sinal fechou, porque o ônibus passou e não te levou. Deus pode estar programando que com esse atraso no ônibus, com esse atraso aparente na sua vida, você possa se encontrar com aquela pessoa certa que tem a chave, que abre a porta que ainda está fechada para você. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje já estão reservadas pelo nosso Deus para cruzarem nosso caminho e trazerem surpresas agradáveis para nós. Às vezes você precisa de uma vaga numa escola, e disseram que não tem mais jeito, só se alguém assinasse, só se você conhecesse, e você diz, mas eu não tenho quem me indique. Hoje, quando alguém diz, eu tenho que ter QI, você já sabe, né? Não é QI elevado, conhecimento acima dos outros, é quem indique. Você diz, eu não tenho QI, eu não tenho ninguém que me indique, eu não tenho nenhum pistolão lá dentro. Você não precisa disso. Nosso Deus sabe todas as coisas, está acima de todas as coisas. Ele programou esse encontro nosso aqui. Às vezes você não estava nem programando ligar a televisão hoje de manhã, ou alguém ligou por você, e aqui estou eu falando para você de um Deus que providencia surpresas. Ele já fez isso comigo tantas vezes, tantas vezes.